Deu o start, está valendo, não tem mais como voltar atrás, já era. Tudo bem, queridos? Prazer estar de novo com vocês aí, mais uma segunda-feira. Que Deus fale com cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Vai falar. Hoje é o nosso 5º episódio dessa série chamada O Pai Nosso. Esse nome já existe, a gente só roubou ele da Bíblia. Roubamos com amor, tá? E hoje o assunto é santificado seja o seu nome. Vamos ler de novo, Pai Nosso, para te começar, para te inaugurar a conversa. Mateus capítulo Beleza. 6, bora. A gente está, então, quinto momento que a gente está para a gente conversar sobre essa oração que, repetindo sempre, não é uma oração para ser repetida, mas é uma oração modelo que atrás dela tem muitos ensinamentos de Deus para a nossa vida, e isso que tem destrinchado, certo? Sim, né? Maravilha. Então, vamos lá, o que diz lá em Mateus 6, a partir do verso 9, ele vai direto na oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém. Maravilha. Amém. Dá um oi para todo mundo. Nossa, quanta gente online. Gente, um beijo para você, Luizão, meu amado, Matheus. A Tati tá online. Com essa galera toda. A Flávia Matos do Urban. Como eu gosto desses dois. É mesmo, cara. Tá todo mundo aí. O Mac disse, nosso fotógrafo oficial. Maravilha. Maravilha. Então a gente já pode dar uma recapitulada rápida, né? Diga. Quando a gente falou da oração, que não é algo mecânico, Deus nos chama para um relacionamento de verdade com Ele. E aí a gente falou que o Pai significa toda uma intimidade, que o Todo-Poderoso nos chama, nos franqueia para ter com Ele. Isso é muito profundo. O Deus Todo-Poderoso quer ser nosso Pai. Ele não é nosso tio. Hoje você vê muita gente falando das experiências dos outros, né? Ah, meu pastor, o fulano fez isso. Na verdade, Deus não quer que você fique repetindo a experiência dos outros. Ele quer que você tenha a sua. Você não é... Igual hoje um rapaz, ele pediu o meu WhatsApp, um rapaz e uma moça. E aí eu tava falando com os dois e ele falou assim: eu não acredito que eu tô falando com você, meu Deus do céu. Eu falei, cara, para com isso, velho. A gente é filho do mesmo Senhor. Ele é pai meu e pai seu também. Ah, maravilhoso. A gente tem a mesma intimidade. Mas é legal a gente sempre frisar, né, que pai, o mundo, como eu costumo dizer, Deus é pai, não é padrasto, mas Deus é pai, mas daqueles que são filhos. Dos que são filhos. Isso é fundamental, que nem todos são filhos de Deus, né, Dani? Aqueles que santificam o nome dele, esses são filhos de Deus. Aqueles que já creem, já receberam Jesus na sua vida. Se ainda não tem uma experiência com Jesus, ainda, por melhor que seja, não é filho de Deus ainda, é apenas criatura. Só Jesus, a experiência real com o Senhor Jesus pelo Espírito Santo, é que torna a pessoa nova criatura e, por isso, filha de Deus. E isso é lindo. Então, a gente falou que o Pai Nosso é o Pai que Deus nos chama, esse Deus tremendo nos chama para um relacionamento de intimidade com Ele. E é nosso porque não é só meu, é de todos aqueles que creem e que é um desejo nosso de que outras pessoas venham a ser filhos também, como nós, uma vez que fomos alcançados, também temos esse propósito. Amém, né? Não tem como você ver a vantagem que é ser filho de Deus, porque é só vantagem, né? Meu Deus do céu. Os preços a serem pagos são muito pequenos, perto das vantagens. E aí, uma pessoa que ela não tem fogo para falar de Jesus para os outros, eu acho que não entendeu nada. Você não tem o desejo de agradar o coração de Deus, né? Porque Ele deu o seu filho para que a gente pudesse ser uma grande família. Eu tenho mania de, toda vez que eu vou conversar com alguém, eu tento dar um jeito, Dani, de falar alguma coisa que vai chegar em Jesus. Fica uma expectativa, né? Muitas vezes acontece comigo também. Mas às vezes dá errado. Você fica esperando uma brecha, né? O cara vai falar alguma coisa para você pegar e puxar e aí trazer a conversa. Hoje eu fui na academia de manhã, por um milagre do Senhor Jesus. É mesmo? De manhã? Fui de manhã. Maravilha. E aí eu cheguei lá, tinha uma moça que estava treinando lá, grávida, uma barriga gigantesca. Fazia tempo que eu não vi ela, eu conheci ela lá da academia, e ela deu, oi, Dani. Falei, ô, minha amiga, e aí, tudo bem? Aí eu olhei para a barrigona dela e falei assim, olha só, agora você vai começar a me entender. A minha intenção era que ela perguntasse por quê, né? E aí eu ia responder, por quê? Porque você está gerando uma vida, e o pastor, quando prega, ele, através da palavra de Deus, ele gera uma vida. Tá? Entendi. Só que ela não perguntou o porquê. Ela começou a rir. Ah, entendi, porque eu tô com barrigão, né? Falei, não,
entendeu? Pela dificuldade de não por locomoção. isso, que é. ela tá entendendo. Meu Deus. Não foi por isso. Cara, foi a deixa errada, então, que você deixou. Ai, Oh, que dó. Mas voltando, esse é o nosso desejo. Por isso que a gente está aqui numa segunda-feira, entrando na madrugada de terça-feira, para a gente dividir um pouco com vocês a verdade de Deus, para que outras pessoas também conheçam esse mesmo Deus que a gente amém, conhece. maravilha. Estamos aqui para isso. E aí a gente falou, então, Pai Nosso que estás nos céus. Que estás nos A gente falou céus. semana passada que Deus está nos céus para onde a gente vai, né? Oh, Que glória. vai ser lindo. E aí a gente entendeu que era um outro nível. O estás nos céus quer dizer que Deus não está. A gente não olha para Deus nos olhos. Ele está no outro nível. Ele é o criador do universo. Então ele sabe muito mais do que a gente precisa do que a gente mesmo. Uma questão de temor, né? Temor. Não estamos brincando com o amiguinho da escola, estamos falando com o Altíssimo. Isso e quando a gente está orando, porque isso aqui é uma oração, nunca podemos perder o foco que é uma oração, está orando que sempre que a gente for orar, a gente lembre que tudo que a gente pedir, existe um Deus que está vendo sobre tudo. Amém. E que Deus que muitas vezes não nos dá o que a gente pede, mas dá o que é melhor para nós. E sabe o que é interessante de Jesus? Uma coisa que ele me ensina, a gente normalmente começa a oração já pedindo, né? É. E Jesus ele ensina que primeiro... Olha que interessante, Dani. Você sabia que um satanista, ou uma pessoa que é envolvida com a arte das trevas, você sabia que quando ela vai orar, a primeira coisa que ela faz, ela diz com quem ela está falando, ela diz o nome dela e ela diz onde ela está. Isso é sério. Então, por exemplo, se eu fosse olhar, quero falar com a deusa Azerá. Aí eu falaria a deusa Zerá, aqui é o Daniel Saad, de Taubaté, para ela saber quem é e de onde está falando. Então, eles começam identificando quem é o alvo da oração, né? Aí, o próprio que está fazendo oração. Exato. E aí Jesus, ele faz parecido, mas ele primeiro ele reconhece, eu estou orando a Deus, e aí ele fala quem que Deus é para ele, né? É o contrário, você vai começar para você entender o Deus que você está orando. Antes de começar a pedir, eu falo assim, eu quero falar com você, porque o Senhor é maravilhoso. Ele antes de pedir, ele reconhece primeiro quem Deus é. É legal, maravilhoso. Então, na oração do Pai Nosso, que a gente vai começar agora a entrar de fato nos termos dela, depois do vocativo, depois do chamado, ele vai falar são basicamente seis petições. 3 relacionadas diretamente com Deus e 3 relacionadas diretamente com o homem. Então, essas 3 primeiras, como o Dani acabou de falar, ele não começa já falando de você, falando do que você quer, falando das suas ansiedades. Ele fala primeiro para a sua mente ser alimentada. Exato. Quem é o seu Deus. Reconhece quem ele é na sua vida. O propósito da sua vida aqui. Nós estamos de passagem aqui e que tem um objetivo muito maior do que essa vida terrena. Maravilha. Então, esse é o objetivo principal. E é importante que essas 3 primeiras abordagens que a gente vai fazer, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, se na terra como nos céus. Cada uma delas não é simplesmente um pedido, uma expectativa e que a gente fica como uma mentalizando para isso acontecer, com desejo, sim, torcendo para acontecer. Não é por aí. É reconhecendo, né? Não, é importante tudo isso, porque a gente tem uma proatividade por trás disso. Tudo que a gente vai falar aqui, quando a gente fala santificado seja o seu nome, começando hoje, tem um objetivo, uma ação nossa para que isso aconteça. Então é importante que todo esse pedido relativo a Deus não é simplesmente para acontecer e para a gente ficar torcendo passivamente. A gente tem uma proatividade para que isso venha acontecer. Exato. É porque é muito fácil, né? Você cobra do Senhor que te cuide, você cobra do Senhor que te abençoe, você quer cobrar do Senhor que te guarde, mas você não faz a tua parte, porque assim, tem gente que fala, então você está comprando a tua salvação. Não, filho. Mas a consequência de quem crê é andar em santidade e buscar o Senhor. Não encaixa uma pessoa que... Por exemplo, você casou com a Dani. E eu casei com a Eli. Aí a gente diz que ama a nossa esposa, a gente diz que tem prazer, mas a gente não conversa com ela, não tem um tempo com ela, não se envolve com ela. Esse amor é falso. Não tem alegria nenhuma na presença dela. História. Só que os benefícios. Fica o dia inteiro brigando com ela, na noite que é sexo. Vá plantar batata. Mas é exatamente o que as pessoas pensam, né? Vive do jeito que quer, e aí Deus me abençoe, então. Sai fora. Na verdade, existe um Deus muito mais profundo e muito mais misterioso do que a gente pode imaginar. Quero mandar um beijo pro meu amigo Lucas de Atlanta, no United States. É aniversário da Jen. E hoje é aniversário da Jan Sayuri. Parabéns, querida. Que o Senhor te abençoe. Ela é do Japão. É verdade. Beleza. Que legal. Deus abençoe você, querido. Lá é dia já, então. Lá no meio do dia, quase. Cara, quase a hora do almoço lá. E eu quero mandar também um abraço para a minha querida Pri principal,
E o Juninho, olha lá o Juninho. Juninho, quantos anos que eu não vejo Juninho, cara? Um abraço, Juninho. Maravilha, que beleza. Então vamos lá, o que significa que Deus quis dizer com santificado seja o teu nome? Com certeza Que Jesus não mistério. estava dizendo que nós tornamos Deus santo, porque ele já é. Vamos ver os textos, porque uma coisa é o que a gente acha, o que a Bíblia diz. Sim. E aí vamos ver o que a Bíblia diz? Em Salmo 111, número 111. Salmo 111, verso 9. Verso 9. Diz o quê? Falou aqui, olha que legal. Vou começar isso para a gente entender o porquê que ele falou isso. Porque a gente tem o costume de repetir as coisas. Não, As pessoas repetem com o Pai Nosso, repetido milhões de vezes por dia. mas agora você vai entender. As pessoas não falam sem entender. Santificado seja o seu nome. Será que o nome de Deus vai ser mais santificado? Eu posso deixar Deus mais santo? Será que isso? Vamos lá, então, Salmo 111, Verso 9. verso 9, fala: redenção enviou o seu povo, ordenou conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Ele já é santo. Ele já é santo. Eu não posso tornar Deus santo, ele já é. O nome dele já é santo e ele já é totalmente santo. E a gente tem duas experiências muito interessantes, cara, de dois irmãos nossos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, que chegam e veem uma coisa interessante quando eles estão diante da presença de Deus. Vamos lá em Isaías capítulo 6, vai falar, e aí depois a gente vai ver também em Apocalipse. Isaías e João tiveram experiências profundas ao presenciar quem é esse Deus. E olha que interessante, gente, presta atenção antes de ler esse texto. Quando Jesus ou Deus, eles queriam chamar a atenção, presta atenção, quando era alguma coisa muito séria, se dizia em dobro: Jerusalém, Jerusalém, Moisés, Moisés, em verdade vos digo. Quando Jesus dobrava a palavra, era um sinal de exclamação. Ele preste atenção que vem coisa grande por aí. Perfeito. Agora, a Bíblia tem um momento só em que alguma coisa é dita 3 vezes. Não é, se uma vez normal, 2 é para chamar atenção, 3 para tudo e guarda isso para sempre no seu coração. Que é Beleza. o quê? É uma experiência que primeiro Isaías teve. Isaías, você gosta muito de Isaías, né, Dani? Gosto, Você meu gosta filhinho, muito? em nome de Jesus, vai chamar Isaías. É mesmo, cara. Tem muitas preciosidades, inclusive, muito cristocêntrico. E ele vai falar o seguinte, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Olha que experiência, Dani. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Só detalhe, gente, já me perguntaram isso, vale a pena dizer, ele não viu o Senhor fisicamente, porque quem vê o Senhor morre, isso não pode. Foi uma visão que ele teve, ok? É como se fosse um filme, né? Ele não viu pessoalmente, senão ele teria sido fulminado. Sentado, o seu séquio enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, Pra com não olhar 2 pra ele, cobriam os pés, e pra com não 2 pisar. voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Amém. exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É como se os dois estivessem elogiando a Deus, né? Aí um falasse, ele é santo. Aí o outro falasse, o que eu posso falar mais do que isso? Ele é santo. Aí o outro não tinha que falar mais do que isso. Ele é santo. Perfeito. É algo, então, que nós, na nossa linguagem de português, a gente grifa, a gente põe exclamação, um monte de exclamação, e aí na ideia judaica, hebraico, falando 3 vezes é algo extraordinário. E é importante, que a única característica de Deus, que é frisada por 3 vezes, é santo. É santo, exato. Santo. Exato. Então, se você tem uma definição de Deus, o que Deus é? Santo. Santo. Porque ele não fala Deus é bom, bom, bom. Nem fala Deus é... Amor. Justo. Ainda que ele seja tudo isso. Ainda que ele seja. Mas o que marca a natureza e a essência do nosso Deus é ser santo. Exato. Então você viu essa experiência maravilhosa que Isaías teve diante do Senhor. Eles não tinham o que falar. E como você falou, eles cobriam o rosto. Mesmo os anjos, serafins, Não queria olhar para ele. Seres sem nenhum pecado, eles não tinham condição de olhar diante de Deus, da sua grandeza, eles só podiam declarar santo, santo, santo. E esse é o nosso Deus que é santo. Nunca podemos perder, porque a gente está vivendo num mundo... Perdeu o temor. Está vivendo num mundo de relativismo das coisas. E quando você abre Apocalipse 4, eu quero explicar para vocês de uma forma simples o que é temor. Temor não é para ter medo, tá? Temor é lhe dar o respeito que é devido. Isso é temor. Eu lembro de uma vez que eu estava na TV,
Aliás, eu estava assistindo TV, eu era pequeno, e eu lembro até hoje, eu estava assistindo um filme chamado Tropas Estelares. Tropas Estelares. É um filme de umas aranhas gigantes, uns caras que matavam as aranhas lá. E eu estava assistindo o filme na sala, tranquilo, sozinho, eu era pequeno, e aí a porta estava fechada. E aí eu lembro que meu pai e minha mãe sempre brigaram comigo de não ver nudez na televisão. E tá certo eles. Pô, né? Claro, com certeza. Ótima educação. E aí, Dani, em determinado momento do filme, aparece uma moça do filme, super bonita até, por sinal, e ela aparece com o peito de fora. Ixi. E eu lembro que eu estava deitado, super tranquilo, assistindo, em paz. Quase dormindo? Não, tava bem aceso, porque o filme era muito bom mesmo. Aí eu tava assistindo assim, aí quando apareceu aquela moça, eu fiquei desesperado, o controle para mudar de canal, de medo do meu pai e da minha mãe entrar e ficar chateado comigo. Que legal, cara. Isso é temor, gente. Temor é o pecado te causar esse desespero. Não porque meu pai ia me bater ou minha mãe ia brigar, não por isso. Mas que eu não queria magoar os dois, eu não queria decepcionar os dois. Isso é temor. É o não querer entristecer. É o desejo por não ofender o que ele diz que é bom e o que ele sempre fala que é bom é sempre isso. É perfeito. Maravilha. Maravilhoso. Então, em Apocalipse, João também, então Isaías teve essa experiência maravilhosa. Um dia a gente vai ver esse Deus. Meu Deus, vamos ver. Cara, um dia a gente vai ver com um corpo glorioso, a gente vai poder contemplar o Senhor. 1 João 3:2. Filhinhos, ainda não somos o que havemos de ser, mas quando ele se revelar, nós o veremos assim como ele é. Amém. Uau. E aí, João, então, Apocalipse é um livro extremamente misterioso, mas é revelação. E ela revela não os acontecimentos, o que ela importa, a revelação de Apocalipse é a revelação do Filho, revelação de Jesus. É isso que importa na então ele começa Apocalipse 1:1, fala revelação de Jesus Cristo. Então todo o livro de Apocalipse, você tem que ter o foco sempre de ver Jesus por trás, de ver o Jesus glorioso, aquele que vence. E aí o João vai ter uma visão logo de cara. Pode falar mais devagar, respira. Você está falando muito rápido. Eu não consigo falar. Fale mais devagar. Ele tem uma experiência profunda demais de ver Jesus ressurreto, com um corpo glorioso, com cabelo branco, com interessante essa descrição, né? Quer ler? Vamos ler isso aqui, então. E vi no meio, Apocalipse 1:13. 1:13. Apocalipse 1:13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem que é semelhante ao Filho do Homem? É Jesus. Jesus mesmo. Óbvio. Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Não tem nada a ver com aquele Jesus pendurado na cruz com cara de sofrimento que muita gente usa, né? Judiado, né? Não é mais aquele homem lá. É o poderoso, é o glorioso. Meu Deus. Como se tivesse sido refinado por uma fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E aí, João viu isso aí, o que aconteceu com ele? E quando vi, caía a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para tudo sempre. Amém. Isso. Tenho as chaves da morte do inferno aí, vai. O que importa é a primeira experiência, quando ele viu Jesus, a santidade de Jesus, a perfeição de Jesus, ele cai prostrado. Assim como Isaías chega e grita, eu sou uma pessoa impura, de impuros lábios, e aí a mesma situação. Então, a atitude nossa diante da santidade de Deus, reconhecer a nossa indignidade. Ninguém chega diante de Deus, Dani, com direito para exigir dele alguma coisa. Não como se estivesse trocando figurinha de santidade. Deus mostra a santidade lá, o Senhor mostra uma santidade cá. E aí uma coisa que não tem menor... É incomparável, gente. Não é inerente ao homem a santidade. E aí ele vai lá em Apocalipse 4, que é o Dani vai nos expor, 4:8, e ele vai vendo também. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, mesmo 6 asas. São os querubins aí. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, meu Deus do céu. Mas, isso posto, certo? Isto posto, nós entendemos que nosso Deus ele é santo e absolutamente santo. Agora fica a pergunta, o que quer dizer que ele é santo? O que isso quer dizer?
Gente, para você entender santo, porque muita gente tem preconceito com a palavra santo e um preconceito ruim, vou explicar. Se eu perguntar assim para você, você é santo? A pessoa vai falar que não. Não, eu não, tá doido? Eu não sou santo, não. Ou quando alguém quer se justificar, eu não sou santinho. Essas expressões estão absolutamente erradas e entenda bem. Quando a Bíblia diz morte, a palavra diz morte, por exemplo, em Gênesis, quando diz, se comer do fruto da árvore, vocês vão morrer. A palavra morte, o radical hebraico dela significa separado de. É isso que a palavra morte quer dizer. Legal. Então, Adão e Eva, eles morreram, portanto, estavam separados de Deus. Entenda bem. Não está falando necessariamente da morte física. Ele estava falando da espiritual. Do mesmo jeito, a palavra santo, ela segue o mesmo radical da palavra morte, porém não é separado de Deus. É separado para. Que legal. Olha que diferença. Então, o fato de estar morto, como por exemplo Efésios 2 diz, que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que a Bíblia está querendo dizer é que você está separado de Deus por causa dos vossos delitos e pecados. Mas quando você é vivificado pelo Espírito de Jesus, e Jesus te dá a vida, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aí você não é mais um morto separado de Deus, você passa a ser santo, que é separado para Deus. Então, ser santo, Deus significa que ele é absolutamente separado de qualquer corrupção, ele é absolutamente separado de qualquer pecado, de qualquer sujeira, de qualquer impureza, de qualquer injustiça, de qualquer maldade, de qualquer raiva desnecessária. Deus é separado disso. Então, quando eu digo que Deus é santo, eu estou reconhecendo que ele é apartado de qualquer sujeira desse mundo. Ele é a pureza e a luz. Perfeito, cara. Na verdade, primeiro, quando ele fala que é santo, ele é separado, ele é diferente da humanidade. Ele não é igual ao ser humano. A santidade, aí você vai ver lá em 1 Samuel 2:2, e aí diz Ana falando, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. Então, o santo, qualidade inerente a Deus é ser santo. Santo, primeira questão, antes de entrar na questão da pureza, ele é diferente do homem. Sim. Ele é num outro nível. Até lembrando, semana passada, ele está nos céus, ele é santo. Então o homem nunca pode chegar diante de Deus e exigir coisas, né? Porque estamos falando de oração, de chega, você orou e não deu certo, agora você tem que determinar. Peraí, cara. Quem é você? Isaías de ontem deveria ser muito mais coerente do que nós, do que a humanidade, e o que a experiência que eles tiveram quando eles tiveram contato com a santidade de Deus, é reconhecer a sua miséria. Nunca chegar e exigir de Deus. Então, importante, a primeira questão é, santo é diferente. Deus é diferente. E mesmo, mas o que é lindo é que ele nos chama para a santidade dele. Mas ele é diferente. E a segunda coisa que você falou com muita propriedade, ele é puro. Ele é perfeito. Nele não habita pecado algum. Nele não tem nada, treva nenhuma. Não tem nada de errado no ser humano. Ele nunca vai fazer mal pra gente, Dani. Ele nunca vai... Se nós andarmos em santidade e obediência, tudo que acontecer na nossa vida é pro nosso bem. Até as coisas ruins, cara. Isso é incrível. Serão ruins aos nossos olhos. Ruins aos nossos olhos. Não são prazerosas, né? Com as dificuldades dessa vida. E porque ele é perfeito. E é isso que é o desafio. De você imaginar um Deus perfeito. Como é que um Deus perfeito vai aceitar pessoas que morreram em pecado na eternidade? Isso é impressionante. Teoricamente, naturalmente, Deus não pode se relacionar com o pecado, porque ele é santo. O santo, se tivesse alguém que pegasse e tem um líquido 100% santo, aí joga algumas gotas de esgoto no líquido. Já era. Ele deixou de ser santo. Então Deus também, ele zela pela sua santidade, pela sua perfeição. E aí não teria condição do homem imundo estar em relacionamento com ele. E aí é que é o maravilhoso plano de salvação de Deus em Jesus, que ele pega e ele morre no nosso lugar, e ele vem habitar em nós, e aí Deus não vê mais as minhas falhas, mas vê a santidade de Jesus em mim, e por isso é que eu posso ser aceito por Deus. Gente, eu quero falar uma coisa agora que é muito profunda, e eu espero que vocês entendam em nome de Jesus. Quando Jesus ele tá para ser condenado, Pilatos pega um outro personagem e apresenta ao povo, e ele deixa escolher. Você lembra desse homem? Barrabás? Barrabás, muito bem. Barrabás, ele é uma figura clara de quem sou eu e quem é você.
Porque, Dani, diga para mim, o que Barrabás fez para ser liberto por Jesus? Nada. Ele merecia a cruz, ele merecia morrer. A cruz era o tamanho dele. Ele Estava pronta para ele ser crucificado. Gente, essa é a loucura. Jesus, quando ele chega naquele dia, e Jesus atravessa a vida de Barrabás, e ele modifica a continuação da vida de Barrabás. Porque quando Jesus chega, ele fala assim para Pilatos, não, Jesus não diz, mas já era plano de Deus que ele fosse crucificado. Então, quando Jesus chega, é óbvio que Deus ia fazer as pessoas escolherem Jesus. Era o plano que ele morresse. Então, Barrabás foi liberto por Jesus sem Barrabás ter merecido nada. Nem sequer pediu. Né? Nem sequer pediu. Então, o interessante é que às vezes a gente acha que a nossa libertação do pecado é mediante as nossas obras, e você está errado. Você não merece ser salvo. Então não existe isso. Igual uma menina virou no começo do vídeo e falou assim, eu me sinto tão suja para chegar a Deus. Deixa eu te falar que você realmente é. Assim como eu e o Dani. Assim como Barrabás era. E Jesus Cristo, ele se deu no lugar de Barrabás simplesmente porque ele é amor e não pode negar a si mesmo. E não porque Barrabás merecia. E o que a gente faz? Às vezes a gente quer voltar às cadeias. Não, Jesus, me bote cadeias porque eu mereço. Gente, isso é ridículo. Ao invés de se alegrar pela aceitação que Deus teve, você quer ficar discutindo se você merece ou não? Seja feliz, liberto. Creia somente, se volte a Deus, se arrependa, receba dele todo o poder para ser, por mais que seja mais sujo do que o mais imundo dos homens. Se volta a Deus, você se torna algo mais do que a neve. E aí a santidade de Deus derrama no seu coração. E apesar dos pecados seus, todos errados que você viveu até então, Deus passa a ver, então, a partir daí na sua vida, a presença de Jesus. Jesus é santo, Jesus é perfeito. E por isso ele pode se relacionar com você. E por isso ele pode te chamar de filho. Isso é maravilhoso. Agora, não misture. Santo significa ser separado. Se você crê em Jesus, automaticamente você é separado desse mundo. Você está no mundo, mas não é dele. Então você passa a ser santo. Segunda coisa, ser santo não significa ser perfeito. Porque nós somos perfeitos, eu vou te explicar. Perfeito, do latim, significa completamente feito. Perfectos. Completamente feito. Como assim? Efésios 2:10. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé e tal. Somos feitura sua. Feitura sua para as boas obras. Então, nós sermos perfeitos significa que nós somos completamente feitos para as boas obras. Então, eu sou santo, sou separado para Deus, sou perfeito, sou completamente feito para as boas obras em Jesus Cristo, mas eu não sou infalível. Só que a Bíblia em nenhum momento exige que a gente seja infalível. Ela exige só que a gente não aceite ser falho. Porque a gente vai falar lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 14, 15 e 16, vai falar que devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, uma coisa é a gente ser santo, outra coisa é a gente entrar no processo nas nossas atitudes de santificação. Isso, maravilha. E cada vez mais a gente vai sendo parecido com aquele que é santo. Quem acabou de crer, já está do ponto de vista maravilhoso? Não, do ponto de vista de atitudes, está começando a carreira cristã. Então, tem um monte de coisa para aprender ainda. Mas você já é filho de Deus. Já é santo. Porque Deus já vê Jesus na sua vida. E aí você já é o escolhido. Seu nome está escrito no céu. Meu Deus! Você está falando para mim que se eu aceitar Jesus hoje, mesmo eu estando ainda viciado com um monte de coisa, mesmo eu tendo problema com várias coisas, eu já sou santo, já sou filho? Maravilhoso. Queria uma boa notícia, que Deus nos aceita. Assim como aceita todos aqueles que estamos nos vendo aqui, não só agora, como qualquer outro horário que as pessoas forem ver esse vídeo. Ele aceita como você é. Meu Deus. Dani, me fala pessoas ruins, Dani. Eu? Não, mas com atitudes mais claras. Hitler. Pessoas que matam, pessoas que Osama Bin Laden. fazem bullying, pessoas que não têm temor nenhum, pessoas maldosas, todo esse tipo de gente, promiscuidade total, pessoas corruptas, Lava Jato, também os corruptos da Lava Jato, todos eles, Deus aceita todos eles. Mas Deus te ama tão mais que ele te aceita, mas ele quer te transformar. É aí que tá. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Então, olha que interessante. Se você acabou de conhecer Jesus e você ainda está cheio de erros, você ainda está cheio de vícios, isso não quer dizer que você não vale nada. Quer dizer que você está no começo de um processo que dia após dia você vai melhorar. E outra coisa também que é interessante de dizer, o quê? Não é só porque você conhece a Deus, não é só porque você foi santificado, não é só porque Ele te ama, que você pode viver de qualquer jeito. Aquele que diz estar nele, tem que andar como Ele andou.
Mas exatamente isso. Então, uma das características da presença do santo na nossa vida é nós queremos cada vez mais parecer com o nosso Pai. Então, se você está nem aí, você diz que crê em Jesus, não está nem aí com o pecado, está vendo a sua vida que está nem aí, você comete pecado, você não fica nem com dor na consciência, tá tocando a vida. Fala, pô, peraí. Tem coisa estranha. Coisa estranha. Porque necessário vos é nascer de novo, muito provavelmente. Se o pecado não te incomoda... Porque a partir de quando o santo vem nos habitar em nós começamos a buscar esse processo de santificação. Começamos a buscar cada vez mais as nossas atitudes serem cada vez mais condizentes com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só para ler o texto que a gente comentou, 1 Pedro 1,15 fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou Maravilha. Na prática, vamos montar isso na prática? Estou eu vivendo minha vida feliz com Jesus e tal, e eu cometo um pecado. Isso. O que eu não devo fazer é, todo mundo faz mesmo? Tô nem aí. Errado. Primeiro ponto, errado. Você não entendeu nada. Ou se você vira e fala, mas isso é tão pouco, isso aí Deus nem vai relevar. Você também tá entendendo errado. Ou coisa do tipo, já que Deus já me perdoa mesmo, então eu posso pecar à vontade. Também tá errado. Gente, se você falar uma dessas três coisas, você não entrou no inconformismo que a santidade exige. E também você não pode, por falta de teologia, até por falta de ensinamento de palavra de Deus, só entender que, Deus me cortou, Deus não quer mais saber de mim, porque é maravilhoso que Deus sabia que você cometeria esse pecado que você cometeu, e mesmo assim Ele te chamou e Ele insiste em você. Sim. Então é importante esses dois extremos, seja que tocar a vida com pecado mesmo, seja, não, agora Deus cortou, me abandonou. Não. O correto biblicamente tenha dor pelo pecado. Lamente, se arrependa, volte a Deus, que você tenha certeza e a garantia de você receber dele todo o perdão, toda a purificação, toda a restauração de relacionamento. Então, a ideia da nossa conversa hoje, Dani, você não relativize o pecado. É isso. O Deus santo, ele quer que você seja santo também. Glória a Deus. O que é errado. E as coisas, o erro não muda em razão das culturas que vão sendo alteradas. Se todo mundo diz que uma coisa é certa, ela não se torna certa. Outro dia, um colega meu chegou para mim, Daniel, mas você crê ainda que é pecado ser homossexual, mesmo nesse mundo que é tão normal isso? Eu falei, a Bíblia que fala isso. Porque Deus fala que isso é uma prática que Deus fez. Isso é ideologia, não de gênero, ideologia de Gênesis. Que Deus criou homem e mulher. Quem criou o mundo que dá as regras, né? Ele é que... E aí não sou eu. Então, a gente não podemos relativizar as coisas que a Bíblia coloca como clara. Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que ir na palavra. A palavra é o que nos traz segurança, né, Dani? É luz para o nosso caminho. Porque o problema também é as pessoas não conhecem a palavra e começam a inventar um monte de coisa de adendo que não está na Bíblia. Por exemplo, homem não pode usar barba. Ridículo. Porque tem algumas igrejas que colocam isso como se fosse pecado. Mulher não pode usar calça. E por aí vai, sem entrar no mérito. Não está na palavra de Deus. E por conta disso, se não está na palavra de Deus, não é pecado. Não viola nenhuma lei, nenhum princípio bíblico. Então não é pecado. Então, por isso, querido, fica mais uma vez a advertência. Conheça a palavra. Conheça, continue conhecendo, prossiga conhecer. Essa que te dá segurança e você não barateie. O que é pecado é pecado. Lembra os pecados que você tem na sua vida aí? Lembra que lá que você não está conseguindo? Se volte a Deus. Que Ele é poderoso, Ele ama você, Ele quer transformar a sua vida e Ele tem poder para isso. Maravilha, glória a Deus. E não dá para enganar Deus, a gente não consegue enganar. Deus sabe muito bem a diferença entre um tropeço e uma vida caída. Uma pessoa que ela vive uma vida caída, ela não resplandece santidade, óbvio. Uma vida caída, vou dar um exemplo. Se eu namoro Eli, estamos namorando, eu moro na minha casa, ela mora na dela, e a gente constantemente vive em fornicação. Essa fornicação não é um tropeço. Essa fornicação é uma vida caída. Modo de vida. É diferente. Diferente de, aconteceu um acidente, passou do limite, misericórdia, ora, pede perdão, se acerta, isso é um tropeço. Outra coisa é constantemente estar vivendo daquele jeito e tá tudo tranquilo, né? Afinal de contas todo mundo transa mesmo. E começa a cauterizar. Né? Não tem mais temor. Aí você saiu da santidade, aí você está vivendo caído. Agora, Dani, diga uma coisa para mim. Fale. Estou vivendo caído, tá? Certo. Estou vivendo caído. Mas não ligando? Não ligando, não estou ligando mais, não. Fiz tudo que era errado. Mas se houver arrependimento, Deus me aceita de volta? Eu creio de todo o coração o arrependimento genuíno, aquele que você reconhece erro, que você se entristece pelo que você fez, se você se volta a Jesus,
ele jamais despreza um coração quebrantado. Eu creio, Dani, que por mais errado que a pessoa tenha cometido, Jesus tem o caminho de volta, o novo e vivo caminho aberto pela cruz. Oh, aleluia. Então, qualquer irmão aí, querido, que esteja sendo oprimido pelo pecado, saiba que existe um Deus maior do que o seu pecado, Oh, glória. que quer te restaurar de volta, quer te limpar, quer te fazer novo, quer te fazer santo em toda a sua maneira de viver. Por quanto escrito está, sede santos, sejamos santos, Amém. porque ele é santo. Enquanto houver um coração arrependido, haverá um Deus perdoador? Amém, eu creio nisso, eu creio nisso. E lembrando só, parênteses, que o Dani gosta de parênteses, arrependimento não é remorso, tá? Remorso traz peso na consciência, mas depois você volta a fazer. E geralmente é o medo da consequência do erro seu, né? É, né? Geralmente É verdade. remorso, eu tô com medo do que vai me acontecer. Arrependimento eu vejo que não é uma atitude. Eu sou um cara que não vale nada. É a essência. E ainda que ninguém descobre, eu falo, pô, eu errei. Maravilhoso. Gente, curte, compartilha esse vídeo. Vai entrar em coisas mais profundas ainda, mais gente precisa ver. E aí a gente está falando então de lembrando sempre que estamos conversando hoje, santificado seja o seu nome. Então a gente acabou de terminar falando de santificado, de santificação, que é tornar santo, e um Deus que já é totalmente santo. Santo, santo e santo. E aí é importante também te frisar que desde essa preocupação do nome de Deus ser santo, está desde lá dos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, que ele vai falar que não usar o nome de Deus em vão. Então, ao contrário de santificar o nome de Deus, é profanar o nome de Deus. Profanar o nome de Deus é você lidar com o nome de Deus pouco importando da sua santidade. É viver como se fosse igual. Entendi. Como se fosse igual a todas as Interessante. Quando você vai ler a última igreja do Apocalipse, que eu, inclusive, terminei o estudo semana passada. Laodiceia? Igreja de Laodiceia. É top esse livro. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Jesus, ele fala assim, olha que interessante. Ele fala assim, quem dera fosses frio ou quente, mas como é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Jesus mesmo, no Apocalipse 22, ele vai falar assim, aquele que é sujo, suje-se mais. Se você quer ser pecador, então enfia o pé na lama. A sua parte é nesse mundo. Viva não é isso engraçado? aqui. Se eu vou virar para você e falar assim, você quer Jesus? Você fala, não. Eu falo, então, filho, vai o máximo que você puder na zona. Mas enche a cara mesmo. Já que você não tem Jesus... Tente roubar o máximo que você puder. Aproveita. Pô, faz o que você puder aí para se dar bem aí. Loucura de conselho, né? Mas é o que Jesus fala. Agora, por que Jesus fala do morno com ânsia e não do frio? Porque o frio é sincero. O frio não quer Jesus e ele não quer Jesus e beleza, ele tá lá frio. Mas o morno é aquele cara que ele diz que é de Jesus... mas ele não é. E aí ele causa escândalo. A pessoa acha que ser crente é ser igual a ele. Acham que o servir a Deus é ser igual a ele. Isso é profanar o nome de Deus. Porque ele não é de Deus. E aí as pessoas, e ele diz que ele é. Aí por isso que chega igual o cara, quando eu fui brincar de pedir desconto para ele, falei que era pastor. Vocês são os piores. Meu Deus do céu. Você soube essa? Não. Eu fui pedir desconto pro cara, brincando com ele. Falei, pô, dá desconto pra mim, eu sou pastor, velho, homem de Deus. Ele falou assim, pastor, vocês são os piores que tem nessa terra. Meu, vai saber que exemplo de pastor que ele teve. Essa aqui referência que eles têm de pastor, né? Mas de fato, é o profanar você usar o nome de Deus em vão. Não só para você falar, Deus me livre, estou usando o nome de Deus em vão. Mas principalmente você usar Deus para os seus próprios interesses. Esses pastores indecentes aí, que Deus há de punir. Ele há de julgar, Deus tem misericórdia, mas muitos deles não se arrependerão, e a Bíblia assim coloca, que ai daqueles por quem vem escândalo. Meu Deus. E vai enfrentar o grandão, cara. Esse santo. E aí esse povo aí, que usou o nome de Deus para interesse próprio, isso é profanar o nome de Deus. O cara vende vassoura por R$1.000, velho. E o povo comprando, por quê? Meu Deus. Errais na questão das escrituras e nem o poder de Deus. Gente, eu não tenho coragem. Olha, hoje eu fiquei grata a Deus, glória, e não é por minha honra, eu não quero aplauso, porque isso é obrigação de todos nós. Eu fui hoje tomar Herbalife. E parei... Você tá precisando, Dani? Tô obeso, velho. Aí eu parei no estacionamento, Dani, e peguei o cartão. Peguei o cartãozinho, R$5 de estacionamento. A hora. Uhum. Só que, do lado tem o banco. Se eu carimbar lá, eu pago R$2. Uhum. Seu banco. No banco, no banco, tá lá. Só que o que acontece? Eu não ia no banco. Eu fui para tomar Herbalife. Aí eu pensei na minha cabeça, vou fingir que eu vou tirar um extrato só para carimbar.
E aí, o Espírito Santo? Não, o Espírito Santo falou, Dani, você não vai no banco, cara. Para de inventar só para você pagar mais barato. E aí eu não tive coragem. Como que alguém tem coragem de pegar uma vassoura e cobrar R$1.000 do irmão e falar que Deus vai abençoar? Isso é profanar, isso é jogar o nome de Deus na lama, é tratar Deus como otário. Infelizmente, por conta dessa postura, o nome de Deus hoje, quando você fala que você é de Deus, quando você fala que você é pastor, quando você fala que é um servo do Senhor, você é visto como chacota, com bullying, com graça. Por causa das referências ruins. As coisas ruins, porque o nome de Deus foi profanado. Mas Deus está levantando uma geração, começando conosco, para santificar o nome de Deus. Querido, santificado seja o nome de Deus através da nossa vida, em nome de Jesus. Olha, a Eli falou uma coisa muito verdadeira. Quando Judas ele beija Jesus, Jesus vira para Judas e chama ele de amigo. Judas foi traidor. Jesus poderia ter respondido com ironia, com traição, mas Jesus ele respondeu como a essência dele, né? Amor, né? Então ele responde com amor mesmo quando as pessoas não merecem. Então, querido, não tire da sua cabeça essa ideia de que você só vai amar quem te ama, você vai responder como a pessoa merece. Esquece. Se você é santo, você vai reagir como o nome de Deus demanda, porque você quer santificar o nome dele. Você, pelas nossas atitudes, a gente pode santificar mais o nome de Deus. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente chega nessa conclusão, estamos avançando. Mas, e o nome? Santificado seja o seu nome. Qual que é o nome de Deus? Precisamos entender qual que é o nome de Deus. Interessante isso. Qual é o nome de Deus? Se você for falar com qualquer testemunho de Jeová, falar o nome de Deus é Jeová. E aí eu estava hoje estudando, e eu sei que na língua, no hebraico, não tem J. Então, Jeová não pode ser o nome de Deus. Na verdade, não tem nem pronúncia, né? Na verdade, existem 3 nomes com mais frequência que é usado no Velho Testamento, que é aplicado. E aí depois tem outros, diversos nomes, depois a gente vai só tocar aqui, mostra as características de Deus. O primeiro nome que aparece logo no começo da Bíblia é Elohim. Elohim, que embutido nele está a ideia de poder. E Elohim é importante, que é um ser que é plural. Isso é interessante. O pronome sempre é seguido de terceira... nós é primeiro do plural, né? Nós, primeira pessoa do plural. E aí ele vai logo... No princípio criou Elohim, Deus os criou. E o criou é legal, é singular, mas Elohim é um ser coletivo. Façamos o homem. Façamos o homem. Então, é lindo isso. Então, Elohim, quando você vai aparecer várias vezes na Bíblia, no hebraico, você que está acostumado a ler o hebraico, você vai ver Elohim com frequência e traz a conotação de todo poder. Um ser poderosíssimo, um ser que faz acontecer. Outra referência muito forte que tem na Bíblia, com o nome de Deus, é Adonai. O que é Adonai, Dani? Adonai, a tradução exata é Senhor. A tradução é o Senhor. Senhor, aquele que tem soberania, aquele que governa, é aquele que tem domínio sobre. Então, o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder e é um Deus que governa o universo, governa tudo. A Bíblia fala que todas as coisas pelo poder da sua palavra, pela palavra do seu poder. E maravilhoso. E também o outro nome que acontece muito, e aí que vem a origem manipulada do Jeová, é o Yahvé. É YHWH. E aí essa tem uma conotação de eu sou. Daquele que era, que é e que há de ser. E aí, então, quando você fala em Yahvé, e aí foi traduzido, e aí foi uma mescla do Adonai com o YHWH, deu o Yahvé. E aí tem toda uma simbologia hebraica por trás. Você gosta de Cabalá, o Dani vai dar uma aula para você depois sobre isso. E aí chegaram à conclusão de que traduziram por Yahvé. E, inclusive, isso é importante frisar, como o povo judeu tinha zelo pelo nome de Deus, né? Muito. Eles tinham uma preocupação absurda, eles não poderiam jamais falar, porque eles, com base nos 10 mandamentos, usar o nome de Deus em vão, e eles não falavam Deus, porque poderiam estar falando o nome de Deus. Então, é uma coisa importante que, às vezes, o povo de Deus se perde em relação à importância do temor que é devido, à reverência que é devida a Deus. Existem muitos cultos, infelizmente, que as pessoas não têm reverência nenhuma a Deus. Tem outros cultos também que as pessoas ficam só na reverência e esquecem da alegria. Então, o que Deus nos chama de ser uma adoração, de fato, mas com reverência. É verdade. E aí, então, as 3 características, 3 nomes de Deus permeiam ao longo da Bíblia. Yahvé, que é o eterno. Até algumas Bíblias que traduzidas, inclusive a Bíblia Mensagem,
É interessante. Sempre quando ele vai falar de Deus, ele fala de eterno. Eterno é que ele está acima do tempo. Aquele que era, é e há de vir. Então, vai falar de Elohim, também vai falar de Adonai. Mas também tem diversos outros nomes, né, Dani, ao longo da Bíblia. Você lembra de alguns outros nomes? Aí outros nomes que mostram características específicas de Deus. Lembro. Você lembra? Você anotou aí? Eu tenho alguns aqui. O El Shaddai, El Elyon. Então, não, mas você fala aí pro povo aí que El Rafá. Então, porque na verdade é o seguinte, o vocábulo El não é hebraico, El é cananeu. A palavra é El. E El é um substantivo que significa Deus, com D minúsculo. Então, El é Deus. Mas a gente não está falando Deus com D maiúsculo, Deus com D minúsculo. Deus. Então, existiam vários El. Por exemplo, a Moloque era um El, a Zerá era um El, o Astarote era um El, eram deuses. Deuses, quer dizer, do ponto de vista sociológico. Um substantivo Deus. Isso, sociológico no sentido de que as pessoas reconheciam a existência de outros deuses. Sim. Mas a Bíblia fala que não existe um Deus. Não, né? é tudo demônio, Existe só um que é o soberano. Só que até Moisés, ninguém sabia o nome dele. Ele não tinha revelado ainda o nome dele. Então, as pessoas chamavam Deus com a característica que reconheciam dele. Por exemplo, quem reconhecia que Deus era poderoso, chamava ele de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Interessante que Shaddai é traduzido como poderoso, mas o radical Shaddai não quer dizer poderoso. Shaddai significa o Deus que amamenta a si mesmo. Isso é muito legal. E aí uns imbecis começam a colocar que tem uma característica feminina de Deus. Não, nada a ver isso. É aquele que sustenta, o Deus que sustenta, o poder de sustentar. Subsiste por si mesmo. Eu, por exemplo, Dani, você, a gente precisa de comida para nos dar energia. Deus não precisa, ele é a energia de si mesmo. Ele não precisa de ninguém. Aí tem o El Elyon, que é Deus Altíssimo. Tem o El Rafá, que é o Deus que cura. Maravilhoso. São todas as características até o nome dele ser revelado. Quer falar mais alguma? Vamos algumas poucas aqui. Chamar, como é que é? Não é Jeová chamar. Chamar, que é o Deus presente. Ele está presente aqui agora? É a musiquinha do Kleber Lucas. É muito boa. Tsekenu Yavé também, da minha justiça. Jeová Shalom, Deus de paz. Jeová Jireh, o Deus é a minha provisão. Tudo isso é característica de Deus. Deus que provê, o Deus que traz paz, que traz cura, o Deus que está presente sempre. Maravilhoso. Só que é interessante que esse Deus Jireh é mais profundo do que o Deus que provê, por exemplo, dinheiro pra gente. Não é isso. É o Deus que provê o cordeiro. Essa é a ideia do Jireh. É Deus que provê o cordeiro para nossa salvação. É porque, como diz em Romanos, capítulo 8, verso 32, se Deus não poupou o seu próprio filho, que providenciou o cordeiro, não nos dará também com ele, com Jesus, sim, todas as outras coisas. Maravilha. Então, com Jesus você ganha um pacote completo. Mas a provisão realmente não adianta. Deus não está preocupado só com o seu arroz de amanhã, querido. Deus está preocupado com a sua vida eterna. Meu Deus. Então, porque o arroz vai passar. Mas vai ter arroz. Vai ter, mas a promessa é que vai ter. Ele está falando, tem Daniel. Daniel é o Deus juiz. Né? Deus é meu juiz. Mas no nome de Deus, é o que Deus faz. Mas o interessante é que Moisés, quando ele chega e Deus aparece para ele e fala, vai lá libertar meu povo, porque eu quero libertar. Moisés, ele foi criado numa cultura extremamente politeísta. Então ele conhecia vários El. E aí ele quis saber, mas qual El é você? Qual dos deuses é você? Aí que Deus fala, você quer saber o meu nome mesmo? O meu nome é... E aí ele fala as 4 letras, né? O tetragrama que a gente entende como YHWH, porque não tem pronúncia. Como se fosse um respiro, né? É como se fosse o som de puxar o ar e soltar, fôlego de vida, o nome dele. E aí ele diz na verdade, quem traduz esse nome é o próprio Deus, porque se você der as 4 letras, não tem um significado. Ele fala, meu nome é YHWH, e isso quer dizer eu sou. Então ele diz, o meu nome, só que ali, interessante de também frisar, que ali era exclusivamente o Pai, tá? Quando a Bíblia traz Yavé, ela está dizendo exclusivamente do Pai. Do mesmo jeito que quando diz, e disse o anjo do Senhor, o Ben Elohim, está dizendo do Filho, é Jesus. Então, por exemplo, o Abraão está lá para sacrificar, né, o Isaac, levanta a faca, e aí quando o anjo segura a mão dele, o anjo fala assim, você não mate o menino, porque eu já vi que você não me negou. Ali quem está falando é Jesus trazendo a autoridade de ele ser o Deus, tá entendendo? A característica, a natureza de Deus está em Jesus também. Está em Jesus, porque ele não diz, você não negou para ele, você não negou para mim, mas era o anjo que estava falando. Então, quando a Bíblia traz o Hashem ou Adonai, ele está falando de Deus no geral, o trino. Mas quando ele diz Yavé, é o Pai. Quando ele diz o anjo do Senhor, é o Filho. E o eu sou é muito legal também, que Jesus usa depois, né?
Jesus vai falar depois, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí quando está no Getsemane, estão procurando quem? Estão procurando Jesus. Ele fala, eu sou. Isso ninguém usava, eu sou, porque eu sou era coisa só para Deus. E aí quando ele fala eu sou, os fariseus? Não, os soldados caem para trás. O poder de eu sou. Quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Sou eu sou. Eu sou. Então, queridos, voltando, santificado seja o teu nome. Esse nome de Deus, que é santo, que é perfeito, ele pode ser profanado ou santificado, a depender de como as pessoas que usam o nome dele vão santificá-lo ou profaná-lo. A pergunta que eu quero fazer, Dani, é possível fazer o nome de Deus mais santo? É impossível. Deus não pode ser mais santo. O nome dele já é totalmente santo. Mas é possível eu agir de forma que as pessoas reconheçam a santidade dele. Isso que está falando aqui, ele está pedindo, quando ele começa falando do Pai Nosso, não podemos perder o foco da nossa oração. Ele está querendo dizer, eu quero, Pai, que o seu nome seja reverenciado pelo mundo inteiro. Amém. Que todo mundo reconheça que o Senhor é um Deus santo. Glória. Que a minha vida, as minhas atitudes resplandeçam a sua santidade. Então, por isso que não é um desejo simplesmente de alguém sentado na poltrona e pedindo, seja santo o seu nome, santificado seja o seu nome. Não. É um compromisso que eu faço também, de como aqueles que tomam o nome de Deus. Porque vai falar em 2 Crônicas 7:14, fala o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se chama pelo meu nome. Completa que é bonito. Completa bonito. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar e se voltar a mim, né, eu os ouvirei e sararei a terra. Curarei seus pecados e vai maravilhoso. Então, esse povo que se chama pelo meu nome, você que se diz cristão, as pessoas, você está se chamando pelo nome de Deus. Então, para nós, é necessário a gente santificar o nome de Deus. Ou seja, que a gente não dê motivo de escândalo, querido. Que a gente possa ser instrumento de Deus para outras pessoas virem conhecer mais a Jesus. Que o nome de Deus seja cada vez mais disseminado, reverenciado, adorado. É isso que, passando a régua na ideia de santificado seja o seu nome. É o desejo ardente do coração daquele que ora, para que o nome de Deus, acima dos meus desejos carnais e terrenos, que o nome de Deus seja exaltado, seja santificado, e a partir daí um compromisso meu também, por ser filho, de levar esse nome de maneira com temor e tremor, onde é que eu vá. Então, a primeira questão, primeira chamada hoje, que a gente aprendeu, tem muito mais profundo para falar sobre o Pai Nosso, esse primeiro trecho, mais o avançado do horário, e nossa compreensão também é limitada, mas o que importa é a gente entender que a gente começar a orar lembrando de um Deus santo, perfeito, que nos compartilha, que nos chama para viver a santidade com Ele. Glória a Deus. Maravilhoso, amém. Senhor Jesus. Aleluia. Não tem ninguém, não tem pergunta hoje? O que nós temos então que terminar dizendo é o quê? Para resumir muito, resumido, santificado seja o seu nome. Jesus não estava orando para Deus fazer ele ser mais santo. Para Deus ser mais santo. Isso é ridículo. Não tem como. Senhor, ele seja mais amoroso. Não tem, ele é santo, santo, santo. É o que mais marca ele, é a santidade. Seria ridículo ser o entendimento de vocês. Agora, o entendimento é Jesus orando, falando, Pai, eu quero que o Senhor me capacite para que eu mostre ao mundo a sua santidade através da minha vida. Isso é lindo, mas não só Jesus, mas a partir de agora nós também. A gente assume esse compromisso. E você tem esse compromisso? Então você pode orar. Então, se a gente começar a entender de fato o que está por trás do Pai Nosso, muitas pessoas têm que parar de orar o Pai Nosso, porque não estão entendendo, não estão fazendo o que de fato está sendo colocado. Então, quantas pessoas já pararam para meditar, santificado seja o seu nome? Então, é importante que é uma coisa não só relativa a Deus, mas relativa à minha participação direta em levar o nome de Deus e ser santificado. Vou dar um exemplo para vocês de o que é santificar o nome do Senhor através da sua vida. Eu acordei um dia cedo para ir comprar pão, e aí eu parei para comprar pão, e na volta eu parei para aproveitar para pagar uma conta no caixa eletrônico. Era umas 8 horas da manhã. Aí eu parei o carro, desci, larguei o sacolinho de pão, entrei no caixa eletrônico, coloquei o cartão. Aí nisso entrou um senhor do meu lado e colocou o cartãozinho dele. Aí um senhor simpatiquinho, eu falei, ele falou bom dia. Aí ele virou para mim e falou assim, tá louco, né, rapaz? Tanto de conta que nós temos para pagar, aí vem um funkeiro,
faz um show e ganha mais do que a gente ganha no ano inteiro, ele falou. Aí eu tava meio sacudo, acho, sei lá, eu virei pra ele e falei, senhor, por que ao invés de você reclamar que o funkeiro ganha mais que você, por que você não agradece a Deus porque você tem dinheiro para pagar as suas contas? Caramba. Deu no talo dele. Aí ele olhou assim, falou, você tem razão, rapaz. Você tem razão, eu tenho que ser mais grato a Deus mesmo. Aí ele pegou na minha mão para me cumprimentar, para dar tchau, dá a mão para mim. Falou tchau, ele falou, qual que é o seu nome? Ele perguntou para mim, eu falei, é Daniel. Aí ele segurou na minha mão, Saad? Você tá brincando, cara? Eu falei, isso é, Daniel Saad. Rapaz, eu ouço falar muito bem de você. Glória a Deus pela sua vida. E foi embora. Que bonitinho, cara. Aí eu fiquei feliz porque... Aí, detalhe, quer ver? A boa fama vale... Olha que interessante. Ô, Jesus, sai daqui. Mas vale a boa fama. É mais do que riquezas. Eu não vou lembrar qual é o texto de Provérbios. 22. Olha que interessante. E eu fiquei dando risada, cara. Porque eu falei, Senhor... E eu tava preocupado, porque eu tava precisando pagar umas contas. Gente, misericórdia, viver da fé é muito difícil. Dane do céu, eu mando mais de 10 mil crônicas. Meu Deus. E se eu falar pra você que eu acho que... Sabe quantas pessoas mandam e-mail querendo abençoar? Acho que 40, 50 pessoas. De 10 mil. De 10 mil. 50 falam assim, não, quero ajudar, quero fazer parte. Tal. Então, enfim, é luta mesmo. Mas eu falei isso, não eu. Então, e aí eu tava triste nesse dia, porque eu também tava precisando, né, pagar umas contas tal, mas aí quando eu saí, eu fiquei pensando no que ele falou, e aí eu li Provérbios 22, verso 1, fala assim, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de uma boa estima vale mais do que prata e ouro. E ali eu fiquei feliz, e não por mim, eu não tô nem aí pelo meu nome, mas eu fiquei feliz porque ele reconheceu o Senhor através da minha vida, e a vida dele foi impactada naquele momento, por causa da santidade do Senhor na minha vida. Amém, cara. Olha que poder, que coisa importante. E tudo começa com a nossa postura e com a nossa palavra. Como nós falamos. Se nós somos pessoas murmuradoras, você não está engrandecendo o Senhor. Mas se você é uma pessoa adoradora, você é uma pessoa grata, atitude, porque é normal, tá difícil, é difícil mesmo, né? Nossa, complicado mesmo. Esse governo acabou com a gente e tal. Cara, você não está expressando o nome de Deus, não. Mas a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Ele que usar bem para colher do seu fruto. Amém. Então, começando a santificação, uma tarefinha essa semana para você. Adore mais o Senhor, seja mais grato. Não reclame essa semana inteira. Não reclame, porque através da sua boca, o nome de Deus vai ser santificado, começando dentro da sua casa, em nome de Jesus. Amém. Olha, Mateus 13 mostra o semeador. O semeador, ele saiu para semear. Alguém que sabe semear é para semear no campo, né? Vai semear no campo. Mateus 13 diz isso. E diz que caíram algumas sementes pelo caminho. O que é interessante é que se você se predispuser, olha que flexão bonita, predispuser a viver a santidade do Senhor, você vai ter o seu objetivo no dia. Por exemplo, o seu objetivo do Dani é acordar e ir lá para a procuradoria trabalhar. Lá é o teu campo. Você acordou para isso, você acordou para ir lá. Mas no meio do caminho você para na padaria, você para para levar a Pietra na escola. Ali você já dá um bom dia, uma boa tarde, que a pessoa já vai ser impactada. Verdade. Ali você já está derrubando as suas sementes pelo caminho. Saindo semeando. Você saiu semeando. Maravilhoso. Isso é santificado ser o seu nome na nossa vida. Em nome de Jesus, que a gente possa ser santificado. Isso que eu mais quero da minha vida hoje, essa palavra, que a gente possa santificar o nome do Senhor em tudo que a gente viver, fizer, pensar e agir. Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus, que você possa também, da mesma forma que deseja o nosso coração, santificar o Senhor em toda a sua maneira de viver, em nome de Jesus. Amém. Você vai falar, Amém. Vai falar do e-mail seu? Não, já falei. Beijo, Deus abençoe.